O pensamento passa pelo cérebro. A vida mental passa pelo cérebro. As sensações, os sentimentos, as nossas ideias passam pelo cérebro. O cérebro, então, é o órgão mais importante, é considerado a sede da vida mental ou a sede do espírito, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. Aulus observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise brilhava como um pequenino sol azul e falou. Então, analisa o cérebro da irmã Celina, trabalhando como a chamada glândula da vida mental, ou glândula da vida psíquica, é a epífise. E a epífise, nesse momento, funcionando, estava fazendo irradiar uma luz azulada, né, que eles chamam assim, uma epífise de um sol azulado, como fosse uma luz azulada, tipo assim, aquele azul neon, né? Fica aquela coisa muito bonita. Não nos convém relacionar minudências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, como as quais se encontram vocês familiarizados nos conhecimentos humanos comuns como médicos. Nesse instante, o André Luiz reparou os feixes de associação entre as células corticais, que é do córtex cerebral, vibrando com a chamada passagem do fluxo magnético do pensamento. Então, a camada externa do cérebro, que é o córtex, fazendo as suas vibrações quando o pensamento passava. O fluxo do pensamento vinha magnetizado, ou seja, fluxo magnético do pensamento. O pensamento é um fluxo magnético. Na realidade, o pensamento é uma emissão de energia eletromagnética, tá? Toda vez que tu pensa, tu está emitindo energia eletromagnética. Vamos lembrar o seguinte, disse o Aulus, né? Que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, quais sejam a dos trabalhadores em fila hierárquica na harmoniosa estrutura de um Estado. E, enumerando determinadas regiões do cérebro, trecho a trecho, daquele prodigioso reino pensante, declarou: não precisaremos alongar digressões. As experiências adquiridas pela alma, elas constituem maravilhosa síntese de percepção e de sensibilidade na condição de espíritos libertos, em que nos encontramos nesse momento, mas, porque eles são espíritos, né? Mas especificam-se no equipamento de matéria densa, lá no corpo físico, como núcleos de controle das manifestações da individualidade perfeitamente analisáveis. Isso equivale a dizer que, repito para vocês, que mais cedo ou mais tarde, o psicoscópico será uma conquista humana, em que, muito além de uma ressonância, de qualquer eletroencefalograma, nós vamos analisar o estado psíquico, a estrutura moral, sendo analisado por equipamento, por aparelhagem específica, como um psicoscópio, que o homem um dia haverá de materializar. Já existe no além, mas não existe aqui ainda. E isso vai ajudar muito, principalmente no campo da psicologia, né, em que você vai analisar essa estruturação desses fluxos, né, eletromagnéticos do pensamento, que vão mexer na estrutura cortical, que é o córtex cerebral, e as outras estruturas que existem dentro do cérebro, principalmente comandada pela glândula mais importante da vida mental, que é a epífise. A epífise é a mãe de todas as glândulas que nós temos. Embora a medicina não considere isso, coloca talvez a hipófise como a mais importante, uma das mais importantes, mas a epífise comanda todas as nossas glândulas. A epífise comanda, além da vida mental, a vida fisiológica também. Todo o sistema endocrínico tem a sua subordinação à glândula pineal ou à epífise. E ela é a glândula da vida mediúnica. É isso que ele está falando para nós. E a partir dela é que há esse intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. É assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os chamados centros especiais que comandam a cabeça, que comandam o rosto, que comandam os olhos, que comandam os ouvidos, que comandam os braços, as pernas, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato,
do registro de calor, do frio, da dor, do equilíbrio, seja do equilíbrio muscular, seja do equilíbrio de todo o sistema orgânico, da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo externo e da imaginação do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantos outros quantas sejam as aquisições de experiências entesouradas pelo ser, que conquista a própria individualidade passo a passo e esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral, à face de todas as vias de progresso e de aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Então, fazendo aqui um retrospecto do que ele disse, na realidade, à medida que nós vamos aumentando as nossas experiências, que ele fala, né, nossas experiências adquiridas, nós vamos deixando registrados, seja nas percepções, nas sensibilidades que nós trazemos em nós, para que, de alguma forma, na matéria densa, porque isso vai para o mundo espiritual, toda a nossa experiência do passado está registrada no perispírito. Quando nós reencarnamos, nós encontramos no cérebro físico o receptor de toda a nossa experiência do passado, porque o cérebro físico é a sede da vida mental, né? E ali, evidentemente, você pode analisar tudo que existe na conquista espiritual a partir do cérebro físico. Se a pessoa tiver uma lesão no cérebro, qualquer